Eu sou o diácono da lei. Gostaria de compartilhar com os irmãos diáconos sobre o uso do evangeliário. Tenho aqui em minhas mãos o livro Introdução Geral ao Missal Romano e Introdução ao Lecionário, um livro da CNBB, e na página 88 deste livro tem um título: Missa com Diácono. No início da celebração, ritos iniciais. Conduzindo o evangeliário pouco elevado, o diácono precede o sacerdote, que se dirige ao altar. Se não, caminha ao seu lado. Ou seja, se o diácono não estiver com o evangeliário, não conduzir o evangeliário para o altar, ele caminha ao lado do sacerdote. Tem algumas celebrações e alguns padres que na organização da procissão coloca o diácono à frente dele. Não tem necessidade. Seguindo a liturgia, o diácono caminha ao lado do sacerdote. Todos nós sabemos que é o sacerdote que preside a celebração e o diácono assiste ao sacerdote. Por isso, ele tem que caminhar ao lado do sacerdote para ajudá-lo nos momentos que assim forem necessários. Nas mãos. Apenas uma observação que nós vemos aqui, que fala que o evangeliário pouco elevado. Porque vemos em algumas celebrações, alguns irmãos carregando o evangeliário acima da cabeça, para o alto. Por uma questão até estética, quando ele faz isso, a sua túnica ergue-se, mesmo estando com o símbolo, e fica, às vezes, chega na metade da canela do diácono. Aí levanta também a dalmática e fica meio desconfortável, né? Mas aqui pede que seja um pouco elevado. Não preciso fazer isso. Não preciso colocar no meu rosto, que também não vou enxergar. Então, qual a posição adequada? Se é pouco elevado, eu coloco o evangeliário nesse sentido, voltado para o povo, um pouco inclinado, erguendo só um pouco. E assim eu consigo olhar por cima do evangeliário e o evangeliário está erguido. Quando não carrega o evangeliário, o diácono caminha ao lado do sacerdote. Aí faz a reverência ao altar. Quando conduz o evangeliário, não precisa fazer a reverência. Chegando ao altar, coloca o evangeliário sobre o altar respeitosamente, faz o ósculo do altar juntamente com o padre. Na hora de proclamar o evangelho, o diácono vai diante do sacerdote. Aqui também fala, na liturgia da palavra, enquanto proferido o aleluia ou outro canto, o diácono, quando se usa incenso, serve o sacerdote na imposição do incenso. Em seguida, profundamente inclinado diante do sacerdote. Ora, também tem aqueles que, não sei se tem problemas de coluna, mas faz somente assim. A inclinação ela tem que ser profunda, a vênia profunda, diante do sacerdote. Aqui o sacerdote ele pode estar sentado ou em pé. Em voz baixa, ele pede a bênção, dizendo: dá-me tua bênção. E o sacerdote o abençoa, dizendo: o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios para proclamar dignamente o santo evangelho. E o diácono diz:
Amém. No momento que o sacerdote o abençoa, traçando o sinal da cruz, o diácono também se persigna, fazendo também a persignação, fazendo o sinal da cruz em si próprio. Carregando o evangeliário para o ambão, tendo o incenso, ele antes de incensar, ele faz o Senhor esteja convosco, e em seguida o povo responde, ele está no meio de nós. Quando ele fala proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele já está traçando uma cruz sobre o evangeliário. Em seguida, ele faz dessa forma: proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Sinal da cruz, testa, boca e peito. Isso já é costume, todos nós sabemos. Porém, o momento certo de estar traçando, para não estar ali numa situação de não conseguir, manusear direito o microfone, até mesmo o evangeliário e etc. Seguido do incenso, ele incensa o evangeliário 3 vezes, 3 de 2. Isso, a questão do incenso, a gente pode deixar para uma outra conversa. Terminando o evangelho, terminando a proclamação do evangelho, o diácono, ele beija o evangelho. E em seguida, quando ele beija, ele fala em silêncio. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os meus pecados. Em silêncio. Quando ele está beijando, ele fala essa oração. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os meus pecados. Isso também está aqui na orientação, na página 89. Vimos também que alguns padres eles pedem para que o diácono leve o evangeliário para ele beijar. Não há necessidade, isso não é litúrgico, não faz parte da liturgia. A quem o diácono tem que levar o evangeliário para ser beijado? Somente quando ele serve ao bispo. Quando o bispo está presidindo a celebração, ao término do evangelho, o diácono, palavra da salvação, e leva para o bispo beijar, oscular o evangeliário. E ali o bispo dá a bênção ao evangeliário. Só nesse caso. Em qualquer outra celebração, o próprio diácono, ele que oscula o Santo Evangelho. Essa é a forma litúrgica, é o que está escrito na introdução ao missal romano. Por fim, o evangeliário ele deve ser levado para a credência, nunca sobre o altar. No início da celebração, fica sobre o altar, o diácono pegou o evangeliário, levou para fazer a proclamação do evangelho. Se o bispo está presidindo, leva para o bispo oscular e abençoar o povo. Se o bispo não está presidindo, se é o padre, ele mesmo oscula o Santo Evangelho e pode deixar ali no ambão ou levar para a credência ou um lugar adequado e digno.